Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talks, aqui o nosso espaço semanal que você já sabe, a gente vai trazer os melhores especialistas sobre o tema de intercâmbio cultural. E eu amo os episódios que a gente consegue trazer de volta aqueles convidados que a gente fala assim, ó, eu quero você aqui de volta para falar de um tema, e eles voltam para falar aqui com a gente. Vocês já vão saber de quem a gente está falando, que é ele vai falar de um destino maravilhoso que a gente ama demais, de um novo programa dessa vez. Enfim, comigo aqui, Keila, que vai receber comigo esse convidado. Bem-vinda, Keila. Bom estar de volta, e já fiquei sabendo, tá? Desse episódio anterior aí. Eu sei que você ficou com ciúmes, aí você pediu pra vir dessa vez. Mas o Felipe super deu certo aqui. Deu super certo. Foi maravilhoso o bate-papo. Foi maravilhoso. Você quer apresentar o nosso convidado? Nosso convidado ilustre, né? Ilustríssimo, chiquíssimo. Que já deu até um conteúdo ali do programa de high school, excelente na Suíça. Agora ele veio falar sobre o programa de férias individual. Apresento aqui para vocês, então, Dorival. Bem-vindo! Olá de novo. É bom estar de volta. Oi, pessoal, aqui mais uma vez, tá? Super contente de estar aqui com as meninas do Experimento, né? Nesse Expert Talks. Já estou ficando viciado de estar aqui, né? Isso é bacana. E hoje, claro, para a gente falar de um programa, um produto diferente, né? E estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Muito bem. Vamos continuar falando de Suíça, agora no programa de férias individual, como Keila comentou. Aí, Dorival, primeira dúvida. Quando a gente está falando do programa de férias, é naquele mesmo campus maravilhoso que você falou pra gente do high school? Isso, é no mesmo campus, as mesmas acomodações, o mesmo restaurante, as mesmas instalações de esporte, do que for, né? As mesmas salas, quando é atividade que é em sala, né? O mesmo Aquela mesma local, estrutura, né? Mesma estrutura, exatamente. Incrível. Então, se você não assistiu o episódio sobre high school na Suíça, então você pode voltar lá, você vai ficar encantado, tenho certeza, Vai mesmo. né? Inclusive, ele deu várias dicas sobre a cidade ali, né? Geneve. Sim, Geneve é onde Então, tudo acontece. Voltam lá mesmo. Podem voltar, muito bem. Esse programa de férias, ele acontece quando, né? Porque a gente sempre reforça, né? Hemisfério Sul, Norte, é Isso. verão, é inverno. É no verão, então é em julho, né? Que é no hemisfério norte. Ele acontece em julho, é um programa que tem 3 módulos de 2 semanas. Então você pode fazer no mínimo 2, ou pode fazer 2, 3, 4, 5, 6. Uau. Tá? Então ele vai do último dia de junho, agora vai ser 29 de junho, por causa do calendário, né, da semana, e ele termina acho que 18 de agosto. Então tem períodos de 2 semanas espalhados nesse... 18 de agosto não, é 8 de agosto. Legal. Então tem períodos de 2 semanas distribuídos nessas datas. Muito bom. Isso ajuda bastante, né, pela flexibilidade aí dos alunos, né, o calendário escolar deles, eles vão adaptando aí ao período de férias que eles têm. Perfeito. Então, muito, muito bom. Outra dúvida que eu acho que é importante saber, perfil, né, exato, porque a gente agora está falando de um outro programa. Porque é totalmente diferente de high school, tá? Então, Dorival, explica pra gente qual é essa diferença aí. Então, o legal é o seguinte, esse programa, por exemplo, os pais que estão preocupados, né, para onde eu vou mandar meus filhos nas próximas férias? É um programa individual, a gente não trabalha com grupos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um limite de brasileiros em cada uma dessas datas. Por quê? Para a gente manter o mix internacional. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho em torno de 20 a 22 lugares para cada data para brasileiros. Tá? Então é um mix legal que vai ter gente de vários países lá participando. A maioria dos pais, quando me procuram ou procuram experimento e a gente conversa com eles, junto com vocês, eles estão atrás de uma coisa assim diferente. Olha, o último programa de férias que meu filho fez, ele adorou, mas só tinha brasileiro. Né? Ou quase que só tinha brasileiro. Eu queria uma coisa diferente para ele. Então, por não ser um grupo, normalmente não tem muitos amigos indo. Então ele é obrigado a buscar amizades, né? E conhecer pessoas diferentes. Uma independência maior, né? Uma independência maior. E também ele vai falar muito mais o inglês, né? E outros idiomas. Vai se obrigar, né, a falar. Vai se obrigar a falar. Então, isso é o que os pais gostam quando vêm atrás do programa. Agora, o que os meninos e as meninas gostam em relação ao programa? É que eles vão montar o programa do jeito que eles quiserem. Não tem nada nessas semanas que eles vão estar com a gente que seja obrigatório. Nós temos lá 28 atividades, mais ou menos, diferentes, né? Nenhuma delas é obrigatória. Então, por exemplo,
Eu tenho idioma, inglês ou francês. Eu tenho coisas ligadas a artes como teatro, dança, né? Eu tenho programação de computador, inteligência... não é inteligência artificial, não. É a realidade virtual. Realidade virtual, legal. A realidade virtual, tenho robótica, né? Aí eu tenho... Future Leaders, que é a combinação do modelo Nações Unidas com comunicação e liderança e tal. Eu tenho a parte de... isso, teatro, tem uma que é o Desert Master Chef, o Bernard é um chefe pâtissier francês, né? Ele vai lá, cada dia ele ensina uma sobremesa diferente. Aí você tem a parte de esporte, tem o multi-esportes, que você joga vários esportes, pratica vários esportes. Aí você tem a parte de tênis, tem equitação, tem vela, tem golfe, enfim, tem uma série de coisas, de opções de atividades para eles escolherem. Escolhe uma de manhã e uma de tarde para cada semana que vai ficar com a gente. É importante até falar, né, gente? Desculpa. Não, pode. Na questão até do inglês, né, Dorival? Então a pessoa precisa ir com o inglês, porque assim, não é era isso que eu ia perguntar. Qual que é o programa? Claro, ele é em inglês, tá? Se bem que todo mundo que trabalha no Colégio Alemã é obrigado a falar inglês e francês, e como tem muita gente de vários países, tem uma ideia, o staff do Colégio Alemã é de 35 nacionalidades diferentes, né? Então, é claro que eles falam muito mais do que inglês e francês. Até porque os suíços têm o hábito de falar vários idiomas, né? Porque o próprio país, você já falou pra gente, são 4 idiomas. 4 idiomas, depois é pertinho de tudo, né? Você acaba aprendendo. Mas assim, para eu participar do programa, tranquilo. O meu inglês é aquele inglês bem básico. Não tem problema, você pode participar. Mas não queira fazer uma atividade como, por exemplo, Future Leaders. Que é de comunicação, liderança, vai visitar a ONU, você conversa com pessoas. Não vai dar para você participar. Mas esporte... tranquilo. E aí você pode aproveitar na parte da manhã e estudar inglês, já que você não fala inglês. Aproveita para estudar mais inglês. Então, para quem tem inglês mais básico, pode participar sim, porém é limitado às atividades que não demandam muita conversação. Tá? É mais nesse sentido. Que legal. E aí, como que funciona essa questão de montar essa programação, montar a grade? Eu achei isso super interessante, porque a gente já falou de vários programas que são mais focados em idiomas, que são excelentes, mas esse eu achei legal porque o aluno vai ter a possibilidade de montar essa grade, né? Então, ele faz isso antes de ir para a escola, durante o período que ele está lá, como que funciona? Na hora que ele se inscreve, ele já faz isso, tá? Então, como é que vai acontecer? É o seguinte... De segunda a sexta tem as atividades, né? E sábado e domingo tem passeio e excursão com a escola. Aí vai para vários lugares, fábrica de queijo, fábrica de chocolate, museu, castelo, Wild Park, zoológico. Então, todo sábado e domingo tem um passeio e excursão com a escola. Então, sobre as atividades, nós organizamos todas elas em módulos de uma semana para elas estarem, vamos dizer assim, completadas em uma semana. Então, se eu escolher, por exemplo, programação de computador, não adianta eu querer fazer por 4 semanas, porque nas outras semanas vai repetir a primeira. Né? Se eu quiser fazer, por exemplo, Desert Master Chef, aprender sobremesas, o que ele vai ensinar nessa semana todos os dias é o mesmo que ele vai ensinar nas outras. Tá? Então, robótica, a mesma coisa, etc. Claro, quando é esporte, é diferente. Você está jogando tênis, teu tênis está melhorando. Futebol, mas quando é alguma outra atividade que você está aprendendo alguma coisa diferente, né? Aí a gente não só não recomenda, como não autoriza fazer mais de uma semana. Tá? E qual que é o objetivo? É justamente para que eles busquem fazer coisas diferentes, experimentar alguma coisa que nunca havia feito antes, por exemplo. Então eu tenho essas atividades todas. Tá? Você entender, por exemplo, como é que funcionam os horários, né? Então, de manhã começa, depois do café da manhã, às 9 horas começa a atividade da manhã, vai até 12:30. Então, são 3 horas e meia todas as manhãs. Então, quando eu falo, por exemplo, de programação de computador, ele vai ter 17 horas e meia por semana. Que é bom... Que é bastante. A de programação de computador, né? Então, as atividades, né, elas são atividades muito bem organizadas e com bastante carga de informação, de conhecimento ou de atividade, né? Aí eles vão almoçar e à tarde, das 2 às 5, aí tem a atividade da tarde. Também são mais 3 horas. E daí ele pode optar por, vai ser já um outro curso. Uma outra atividade, exatamente.
Depois, à noite, a gente organiza atividades para eles, tipo laser games, disputa em equipe. Tem uma noite que é uma noite temática, a gente nunca fala o que é antes, né? Aí a gente fala, o tema vai ser, de repente, uma vez foi cowboy. Então nós demos um chapéu de cowboy para cada um, eles tinham que se virar com a roupa para ficar mais ou menos parecido com um cowboy, etc. E vai, às vezes a gente sai para jogar boliche, né? Às vezes vão lá o pessoal fazer a apresentação de circo. Circo é uma das atividades, inclusive. Ou então, teve uma vez que fomos fazer uma apresentação de capoeira. Então sempre tem alguma atividade à noite acontecendo para eles lá, tá? E então o tempo todo com coisa acontecendo. O tempo todo com não coisa tem um acontecendo. tempo ósseo, né? Eles ficam Não o tempo tem. inteiro em atividade. Não tem um tempo ósseo. E durante a semana não pode sair do campus também, para os pais ficarem tranquilos. É importante. Porque são 2 semanas, ou 3, ou 4, é pouco tempo. E no campus tem atividade constante o tempo todo. E fim de semana a gente leva eles para passear com a gente. Que eles já vão poder ter a possibilidade mas eles estão com a gente também para passear. Por exemplo, você vai fazer idioma. Só um exemplo, uma das professoras de francês, ela é ótima. Então, você está estudando francês com ela, ela fala, olha, eu chego lá, tudo bem, hoje nós vamos sair para praticar o francês. Aí pega a molecada, põe no trem, vai para Geneve, né? São classes pequenas todas, né? Não tem classe grande. Aí chega lá, vamos tomar um sorvete, fazer isso, fazer aquilo, pede em francês como é que é. Na prática. No dia anterior ela ensinou as coisas. Agora eles vão praticar, vai lá. Pede, pergunta você, tal, tira as fotos, volta. Então, a gente procura, para quem está indo estudar francês, que normalmente o francês não é uma língua tão, assim, buscada aqui no Brasil, qual que é a razão principal? É motivá-los a estudar francês. Essa é a grande coisa, Sim, né? na prática, que sim, que vai ser, você vai poder usar nas suas viagens, que é até para negócios. usar, fazer, né? Então, essas atividades, a gente estava falando, voltando a elas, né? Que tem a duração de 1 semana, é justamente para isso. Ele pega uma de manhã e uma de tarde, uma de manhã e uma de tarde. E é uma carga horária grande, né? Então, mas programação de computador o quê? É 1 hora por dia? Não, são 3 horas e meia por dia. É que se você fazer um curso aqui no Brasil, por exemplo, de programação, seria, sei lá, 2, 3 vezes por semana, 1, 2 horas. E lá você vai ter Aí todos você vai ter uns 3 meses aqui, então 3, 4 meses você vai saber alguma coisa de programação mais básica e tal. Então essa aqui é a ideia. Né? Tem um que é Drone Adventure, aprender a pilotar drone, né? etc. Também é legal. E vai poder pilotar num lugar super bonito. Então é bacana. Então a ideia é essa. Os alunos gostam por quê? Porque eles vão fazer o que eles querem. Então é um programa. E tem outra coisa. Tem os acordos de pai e filho também. Como são esses acordos? Tem umas coisas. Que tipo, os pais querem saber. Eu tenho histórias maravilhosas. Tem um garoto que foi do Sul e o pai dele queria muito que ele fizesse golfe. Ele foi lá para ficar 2 semanas. E o pai... não, acho que foram 3 semanas. Ele queria muito que ele fizesse golfe. Tá? E o filho não queria. Não, porque não sei o quê. Aí ele... De manhã ele fez não sei o que ele queria. Tal, eu acho que só jogou futebol, uma coisa assim. E à tarde ele foi fazer golfe. Aí o pai me contando, tá conversando com ele, né? E falei, não, você precisa fazer golfe, meu filho. Falei, mas por que essa insistência? Ele falou, não, é o seguinte. Meu pai me falou que o pai dele, ou seja, o meu avô, chegou um dia pro meu pai e falou o seguinte, filho, olha, ele era adolescente, né? Golfe, eu fiquei sabendo que é um esporte onde os grandes homens de negócio fazem negócio, conhecem pessoas. Então, eu acho que é interessante, você podia tentar jogar golfe. E meu pai, quando eu fui adolescente, né, meu pai falou para mim, filho, teu avô tinha me falado, eu acabei não sei o quê, mas você devia pensar, porque eu andei notando, o pessoal que joga golfe é um pessoal interessante para negócios e tudo mais, e eu também não joguei. Então, pro meu filho, ao invés de dizer que eu gostaria que ele experimentasse, estou dizendo, você vai experimentar, eu não quero saber. Tudo bem, se você gostar, você continua. Mas pelo menos conhecer uma semaninha jogando golfe, não tem problema, né? E outras semanas e nos outros horários, pode escolher outro. Exato. Então, é que eu falo, é a chance de experimentar uma coisa diferente. E golfe, por exemplo, quem vai tendo... A gente tem algumas atividades premium, que a gente chama, tem um custozinho adicional, que é o tênis, é o golfe, a equitação e o wakeboard. No golfe, quem vem dar aula são os professores do Clube de Golfe de Geneve. Nossa. E na sexta-feira, que é o último dia da semana, da atividade, eles vão disputar um campeonato de 9 buracos no Clube de Golfe de Geneve. Que equitação são os professores daquele áreas que eu falei para vocês na outro bate-papo sobre equitação e tal, que vem para dar aula para o nível que for do aluno e o tipo de equitação que eles praticam, adestramento, salto, etc., para quem nunca andou a cavalo quer experimentar. Na parte do tênis,
iniciante, intermediário, avançado, são os professores de tênis da Academia de Tênis de Geneve que vêm dar aula para eles. E o wakeboard é o Bernard, um suíço, que é bicampeão mundial de wakeboard, que vem dar aula para eles. Nossa. Então, a gente procura Só os fazer as tops, coisas, né? Ou seja, vamos oferecer o melhor. Pode ficar um pouquinho mais caro, um pouquinho, mas não adianta oferecer porcaria, sabe? Porque senão, assim, é um curto espaço de tempo, se a gente for parar pra pensar, embora seja intenso, por isso tem que ser bem investido para valer realmente a E pena. se a gente essa quer semana. que eles experimentem uma coisa nova e tomem gosto por aquilo, Tem que ser algo bom. tem que ser alguma coisa que você apresentou com qualidade. Com né? certeza. Então essa que é a ideia toda. E o principal é diversão o tempo todo. Porque é um programa de férias. Então se você quer metade do tempo, você quer aprender alguma coisa, a metade só fazer esporte e tal, né? Então futebol é bacana pelo seguinte, lá por exemplo, na Europa, meninos e meninas jogam juntos. Sim. Né? Teve um ano, esse ano coincidiu ter alguns brasileiros lá e alguns argentinos. Né? E todos Ixi, querem E a jogar rivalidade, futebol. a rivalidade foi boa. E aí tinha umas meninas europeias que jogavam futebol. E se inscreveram para o futebol. Aí chegou no dia no campo lá, tal o técnico lá, organizando as coisas, chegaram as meninas. Os caras, o que elas estão fazendo aqui? Elas vão jogar futebol. Ah, menina! Né? Os brasileiros lá, Desenharam. menina, tal, não sei o quê, tudo bem. Então tá, então foi ser um time das meninas. Acho que precisou botar 2 ou 3 garotos para completar, né, que toparam muito a contragosto, né, com o time delas. Quanto o time de meninos, né, eles montaram mais assim e tal. Tomaram um pau das meninas. Nossa, eu sensacional. Aí, escuta, agora amanhã a gente podia misturar para ficar mais legal, né? Mudaram de ideia. Eu acho que é isso, né? Porque essas possibilidades que você. Porque é até uma questão cultural, né? Que aqui no Brasil acaba que os meninos acabam jogando mais, embora a gente até tenha um programa que também Sim. é de Que não- futebol e que as meninas já estão É que as começando a se meninas, interessar. aqui é difícil elas quererem jogar futebol, né? Mas Mas tem uma por isso. oportunidade para as meninas brasileiras sem também. dúvida. se- Então, o que eu falo, se lá é tudo incentivarem. diversão, é tudo para você experimentar coisas novas, conhecer gente de tudo que é canto e aproveitar as férias. Esse que é o gostoso. Dorival, esqueci de perguntar no começo a idade, a faixa etária para participar desse programa de férias. que É eu de achei 8 a 18 anos. De 8 a 18, tá uma Isso. gama Os pequenininhos também podem ir. já podem Também ir. pode, então. também, não tem problema. Muito bom. A acomodação desse programa, ela também acontece no campus da escola Também ou no local campus, diferente? também no campus, na escola, acomodação, são nas vilas que tem lá, sempre duplas, pouquíssimas triplas, até a gente não comentou na outra vez, né? Mas não tem problema. E o time do Le Mans lá, o monitoramento? Existe um monitoramento? Tem, As mesma pessoas coisa. que tomam Para cada conta, 10 né? alunos na acomodação, eu tenho um house parent, tá? Ele está acompanhando em tudo, o garoto, a menina lá, tal, né? As vilas a gente separa por isso que eu ia meninos e perguntar, meninas e tá. por faixa etária. Legal. Então, um garoto de 14 anos vai estar com uma turminha de 13, 14, 15 no máximo, vai estar na faixa etária dele, né? E então a ideia também é essa, faz as refeições lá na escola, só não tem aqueles diferenciais da refeição, porque estão ficando só 2 semanas semanas, lá, não dá pra não vir um mais. chefe. Exatamente, aqueles internacionais, né? Mas tem ainda aquele cuidado que a gente comentou. Tem né, a das mesma questões equipe de alimentares, nutricionista, de perfeito. chefs, etc., que eu tenho os alunos que têm a mesma situação. Dificuldades, alergias, dificuldades alimentares, culturas diferentes, religião. Então, tudo isso tem que cuidar mesmo no programa de férias. Muito bom. Tá? Até teve uma mãe que falou que os filhos estavam reclamando, eles os amigos, do café da manhã que não tinham o que comer. Oh, Né? como assim? Aí eu liguei para a Nick, tal, amanhã você está tomando café na escola, toma aqui na escola com eles o café. Então amanhã vai lá tomar o café tal, e tira uma foto que as mães estão falando que não tem o que comer. Ela tirou umas 4, 5 fotos, até uso na apresentação que eu faço para os pais, né? Então, e ela falou assim, olha, eu só não tirei do que é de pães e cereais, que eu achei que não era necessário. Então tirou, ela parecia buffet de almoço, assim, as coisas que tinha para comer. E a molecada reclamando que não tinha o que comer. Por quê? Para reclamar, cair e mandar mais dinheiro para ele poder comer fora de hora. Entendi. Lógico, né? Porque nesse programa, pelo que a gente está entendendo aqui, já está tudo incluído o que o aluno precisa, né? Então, Tudo em termos de incluído. alimentação, das atividades. Esse tá, são aquelas atividades assim que tem um plus ali que você talvez tenha que pagar um extra. Isso, mas é uma opção, não é obrigatório. E seguro médico incluído também, então não tem que se preocupar com nada. A gente vai buscar a garotada no aeroporto, leva para o aeroporto, se for menor viajando desacompanhado, é muito comum nesses Sim, programas. sim. Também a gente manda as informações de
de quem vai estar indo buscar e levar depois ao aeroporto, para você poder fazer isso com a companhia aérea aqui. Então, o mesmo esquema que eu falei da outra vez, o principal o que é? É a segurança em todos os sentidos. Tem as enfermeiras lá também, quem tem medicação também não pode ter o remédio no quarto. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com eles também. Até porque eles são menores, né? Até porque são menores. Não, mas no outro a gente tem border a partir de 10 border anos. a partir de E na 10. escola, a partir da pré-escola. Então a gente tem lá, por exemplo, os menorzinhos, eles vão ficar numa acomodação que é própria para eles. Ou seja, o banheiro, a pia é mais baixa, o vaso é mais baixo, porque a gente tem essa adequação para os alunos do ano acadêmico. Então, tudo já então não vão ficar naquela faculdade, de repente a pia vai bater aqui nele. Tadinho, né? Não, então tem essa preparação que eu acho que é super importante, né? Considerando a faixa etária e também esses pontos que a gente falou, né? Porque é um programa de férias individual, né? Então não vai ter, só relembrando, né? Não vai ter um líder experimento acompanhando até o local, mas vai ter toda a orientação da parte de vocês, quem que o adolescente ou a criança, no caso, né? Vai encontrar para que possa... É muito comum também os pais quererem levar os filhos, deixar lá, aproveitar para conhecer e tal, e depois ir buscar, e durante 2 semanas vão passear. Tem até algumas vezes, alguns casais que eu fiz um roteiro, falei assim, mas eu se não me engano, foi a Margarete de Goiânia que me pediu isso, a Tati lá, que trabalha com a Margarete. E ela falou assim, não, foi a Tati mesmo. Vou ficar 2 semanas, eu queria que você passe o roteiro. Mas eu não conheço eles, né? Mas não, faz o seguinte, pergunta se ela gosta de vinho. Ela disse que adora, então eu faço o roteiro. Aí fiz o roteiro pelo balé e tal, que eu fui 28 anos diretor do Le Roche, lá em Cremont-Tanal, uma escola de hotelaria, né? Então aquela região toda dos vinhedos, eu conheço tudo. Aí fiz o roteiro para eles e tal. Em alguns locais eu conhecia o dono da vinícola, outros eu conhecia o dono do restaurante, o dono lá do albergue, onde fosse para comer, lugares legais. Então foi bacana, montei até uma viagenzinha para os pais. Então, que legal, programa personalizado para o filho e para os pais. Então, o que eu falo? A vantagem é que os pais podem aproveitar, porque às vezes é difícil você tirar 2 semanas de férias, né? Sempre trabalhando, correndo atrás. De repente essa é uma chance. O filho é a primeira vez que está saindo às vezes. Tudo bem, não precisa ser aquele day student que você vai ter que levar e buscar todo dia. Sim. Mas ele sabendo que você está nas redondezas, ele fica tranquilo, ou ela fica tranquila. E os pais também. Então a chance de conhecer a Suíça, nossa, a Suíça é um... Ai, gente, nossa, é difícil dizer aonde você não deve ir. Porque eu acho que não tem. Acho que nem tem, né? Não existe. Não precisa nem de guia, você vai andando e parando, vai vendo. Muito seguro, muito bonito. Então, muita atividade para fazer o ano inteiro, né? Então, eu preciso conhecer a Suíça agora no verão, né? Eu fui no inverno. Então, assim, realmente tem muita coisa legal para se fazer, conhecer. E aí tem essa oportunidade, quem sabe, dos pais. Com certeza. Irem junto. Nessa vasta programação que você falou, que tem na hora deles montarem a grade, Dorival, o que você tem percebido aí que tem sido aí, talvez, disciplinas ou cursos que tem aí despontado, que tem sido de grande interesse dos alunos? Aqueles que lotam antes. Isso, exatamente. É fácil. Masterchef, o wakeboard, Masterchef, wakeboard, artes também costuma, que é a parte de pintura, essas coisas. Tem mais 2 também que é muito... Deixa eu lembrar agora. São 2 à tarde também. Tênis costuma também lotar rápido. E tem mais um à tarde. Eu não lembro agora, mas tem mais um também. Esses são aqueles que normalmente lotam antes. O aluno fechou, já é bom correr. Não, quando ele faz a matrícula, ele já tem que escolher o que ele quer fazer. Tá? Porque não dá para esperar chegar às vésperas do programa, porque aí não vai ter mais lugar. Não tem mais lugar. Tá? E Dorival, qual que é o melhor período para o estudante se inscrever e ainda ter essas atividades que mais lotam? Assim? Já tá atrasado. Já tá atrasado agora. Em julho de 2025. Não, julho de 2025 ainda tem alguns lugares na primeira data, alguns na segunda e bastante na terceira data. A terceira data é um pouco ruim para o Brasil. Mas as atividades, tem algumas, por exemplo, que já, Masterchef, por exemplo, já lotou. Essa não tem mais. Então, tem que sempre procurar fazer antes. O que acontece é o seguinte: antigamente esse programa de férias do Colégio Alemão não tinha muita gente indo, tá? Porém, com o passar do tempo começaram a aparecer alguns, a gente nem se preocupava tanto com o mercado brasileiro porque o pessoal não aparecia muito. De repente começou todo mundo querer fazer, porque vindo qualquer diferencial, montar o programa, não tem grupo, não tem muito brasileiro, né, limitado, tal, etc. Pra você ter uma ideia, o programa do ano julho passado,
a primeira data lotou na primeira semana de janeiro. Nossa, 6 meses antes. 6 meses antes. Esse ano demorou mais porque houve o problema do dólar no início do ano, né? Atrapalha todo mundo, claro, Sim. imagina. Então, até ele sossegar tudo mais, então tá querendo lotar agora. Mas pra você ter uma ideia, 6 meses antes a primeira data costuma lotar. Nossa. Porque ele é muito procurado. Ele é muito, muito, muito procurado. Mas, gente, é um programa incrível. Sinceramente, assim, tem muitos diferenciais Tem. pelo que a gente vem conversando aí e pela localização também, né? E todo o suporte da escola, né? Que acho que a escola que é um grande diferencial. Eu acho que quem tiver interesse, acho que pode ir numa das lojas de experimento, até para mostrar foto, né? Vídeos da escola. etc. Sim. Exato. Se quiser bater um papo com a gente, também conversa no experimento, a Boa. gente faz um video call junto, Muito a gente bom. conversa, bate um papo. Não tem problema. Sabe? E assim, o engraçado é que dessa turma que está indo agora, somente na primeira data, 1/3 dos matriculados, eles não conseguiram ir em julho passado. Então Nossa. já é da turma Que não conseguiu ia ir. em 2024. A tá indo lista de agora. espera, né? É praticamente isso, a lista de espera. não Cerca de, conseguiu. acho que 7 ou 8 deles iam ano passado e não conseguiram vaga. Gente, Nossa. então corram, porque você falou que ainda para a terceira data ainda Para a tem. segunda também ainda tem. Segunda tem. Na primeira eu tenho talvez 1 ou 2 lugares. Exatamente. Mas para quem quiser se programar um pouco mais, Isso. não tá com tanta antecedência. Assim, se a gente for pensar 2026, Já você já tá pode aí, começar já. a procurar agora também, para verdade, verdade. você ter todas as atividades que você quer. Muito bem. Dorival, estamos aí nos nossos minutinhos finais. Estou aqui já sendo avisada. No ponto, né? Pelo ponto aqui em produção. Mas acho que, por ser um programa de curta duração, muita gente ainda tem dúvida, né? Se, poxa, 2 semanas, ou que eu estenda, né? Que faça uma semana a mais, enfim. O que você percebe de mudança nesses alunos, nesse curto espaço de tempo, que é intenso, né? Mas por que vale a pena investir férias num curso de férias, um programa de férias na Suíça? Vocês não levam. Aquelas famílias que têm o hábito de mandar os filhos todos os anos fazer um programa de férias, elas já perceberam que a cada ano eles dão uma evoluída e etc. Aqueles que estão mandando pela primeira vez, que normalmente são aqueles que têm mais medo, mais receio, né? Às vezes ou é o pai ou a mãe que, pelo amor de Deus, não sei o quê, sempre um dos dois é mais assim, né? Depois tem a opção de border e de day. Day é mais complicado, porque os pais têm que levar e buscar todo dia. Entendi. Tá, mas eu tenho alguns brasileiros que optam por isso, porque a criança é muito pequenininha, Sim, 8, sim. 9, 10 anos, tá? Não é problema, a gente recebe também. Mas eu acho que é o seguinte, é tentar entender que isso vai trazer a oportunidade, primeiro, dos pais perceberem: não, meu filho está vivo. Ele sobreviveu. Ele sobrevive, sim, tá ali. Mas para o garoto ou para a menina, o bacana é eles sentirem, né, que começaram um pouquinho de independência. Lógico, eles nem saem do campus lá, mas é um pouquinho de independência e tal. Fazer amizades com pessoas que eles nunca. Mas eu vou fazer amizade com uma menina que é da Tailândia, de repente. Eu nunca pensei em conhecer alguém da Tailândia. Né? O garoto, certa amizade com um garoto que é, sei lá, do Quênia. Sim. Né? Então, eles começam a perceber como é bacana você ter essas experiências fora, né, em outros lugares, assim, para conhecer tudo mais, experimentar coisas novas. Eles começam a se animar para buscar coisas diferentes, depois fazer um high school, porque às vezes o garoto ou a menina não estão muito assim de fazer o high school, depois, de repente, uma faculdade, se tiver oportunidade, de repente, fazer alguma coisa no exterior, né, vai fazer, ou se não é faculdade, um mestrado ou alguma coisa. Então, eu acho que a oportunidade da família como um todo vivenciar isso. Eu tenho um exemplo muito prático. Eu e minha esposa. Hoje eu sou viúvo, mas a minha esposa, quando as minhas filhas, 2 meninas, assim, maravilhosas, oi filhinhas. Então, as duas têm uma diferença de 4 anos, quando primeiro foram fazer o programa, o Summer Camp. Primeira coisa, naquela época era mais para estudar inglês também e tal, e tinha Disney, essas coisas. Quando a primeira foi, minha esposa me obrigou a montar um grupo. Foi do ILS, né, inclusive. A minha esposa me obrigou a montar um grupo, ela queria saber quem que ia acompanhar e cuidar dela. Aí eu falei que uma amiga minha tinha uma escola de inglês, quer montar um grupo? Aí eu não sei, eu te ajudo, vai, pelo amor de Deus, senão minha filha não vai. Aí eu montei o grupo, ela foi. Quando foi a segunda, ela estava um pouco mais assim, mas eu tive que fazer outro grupo, ela queria saber quem que ia acompanhar, né, e tal, não sei o quê. Aí quando elas foram fazer high school, né,
minha esposa também desesperada, vai ficar esse tempo todo, não tem um programa mais curto? Ai, É muito meu Deus. E eu a vida inteira trabalhando com isso. Não, foi e tal. A gente sempre viajava, né? Tanto precisava de comprar Suíça e tal, sempre encontrava com elas e tudo. Mas foi esse drama. Aí depois a mais velha foi fazer hotelaria na Suíça, onde eu estava lá na escola, lá no Le Roche. Então minha esposa até ia lá vê-la também. E a outra foi fazer faculdade nos Estados Unidos e tal. Então, o que aconteceu? Minha esposa ficou mais tranquila, mais solta com o fato delas estarem fora estudando. E elas se sentiram à vontade de estudar fora, de buscar coisas diferentes. Trabalharam lá fora também. Então, foi legal a experiência que elas tiveram, né? Claro, o dia mais crítico da minha esposa foi eu estava viajando pelo Le Roche. A Luana estava fazendo high school e a Tati estava fazendo a faculdade lá na Suíça. Aí me perguntou... O que foi que você tá assim? Não, eu descobri que eu tô sozinha, todo mundo me abandonou. Cadê minha família? Mas eu acho que todo programa que as famílias podem pegar aqui no experimento e tudo mais, todos eles servem para a família crescer. É para a família crescer. Tá? É claro que a gente investe nos filhos, eles são os principais. É sempre pensando neles. Mas mesmo que a gente não esteja pensando em crescer como família, é uma coisa que é automática. Então, para os pais entenderem isso, esse programa de férias de 2 semanas vai fazer bem para quem? Para a família toda. Com Para certeza. a família toda. Acho isso que é legal. Eu acho que é um crescimento realmente para os dois lados, como você falou, né? Acho que os pais, como você falou, tá vivo, sobreviver. E o filho que sobrevive vê que consegue ter autonomia independente. É verdade, então, é verdade. É maravilhoso. Dorival, é um prazer sempre receber aqui. Adoro estar aqui também. Amamos, eu acho que assim, é um programa que é a porta de entrada ali para o aluno ter um gostinho, para quem sabe depois ele ir para o high school, né? Completamente, né? Então, nossa, pra gente é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Estamos convidando aí os alunos, se inscrevam, corram, porque vagas estão limitadas. E aí, a gente também pode voltar outras vezes. Gostamos que a gente convidou, você veio e esperamos você aqui outras sempre vezes. super solícito, tá, gente? Super solícito. Ó, Não, e o mais legal também, o que a Suíça é bacana para todo mundo nesse sentido. Programa de high school, programa de férias, aproveitem. É diferente do que a maioria conhece. Quem nunca esteve lá vai estar num país muito legal e num ambiente muito diferente, muito gostoso, multicultural. É muito bacana. Que bom, que Muito bom. bom. Então, vamos para a Suíça, gente. Vamos para a Vamos. Suíça, Aproveitem. bora. Muito obrigada pela tua presença Obrigado mais uma a vocês. vez. Volte outras vezes, aqui a casa é sua. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. que isso, gente. Estou sempre aqui. Sempre bom ter você por aqui. Obrigada, e gente. também amamos ter você conosco até agora, você que nos assistiu. Então deixe seus comentários, suas dúvidas, o seu like, se inscreva no nosso canal. E semana que vem a gente está aqui de volta no Expert Talks. Até mais. Expert Talks. Expert Talks.